Olhe bem para esta foto. Uma família como tantas outras. Eles tinham nomes, sonhos, uma casa, uma cultura. Eles faziam parte de um povo com milhares de anos de história, vivendo em suas terras ancestrais no leste do Império Otomano. Mas a identidade deles, a religião e a própria existência se tornaram um problema para o governo sob o qual viviam. A partir de 1915, essa família e 1,5 milhão de pessoas como eles foram sistematicamente caçadas, torturadas e exterminadas. Este não foi um acidente da guerra. Foi um plano frio e calculado para apagar um povo inteiro do mapa. E o mais bizarro e assustador é que mais de 100 anos depois, a nação que cometeu esse crime ainda usa todo o seu poder para negar que ele sequer aconteceu. Esta é a história do genocídio armênio. Para entender o que aconteceu, precisamos voltar ao início do século XX. O Império Otomano estava em decadência, perdendo territórios e poder. Em 1908, um grupo nacionalista chamado Jovens Turcos tomou o poder. A promessa era de modernização, mas a ideologia deles se tornou cada vez mais radical. Eles sonhavam com um grande império turco, etnicamente puro, e bem no meio do caminho desse sonho viviam os armênios. Eles eram cristãos, tinham uma cultura própria e para os jovens turcos eram um corpo estranho que precisava ser removido. A Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914, deu a eles a desculpa e a oportunidade perfeita para colocar seu plano terrível em ação. O genocídio foi executado com uma precisão assustadora em 2 fases principais. A primeira fase foi a decapitação. Em 24 de abril de 1915, o governo otomano prendeu centenas de intelectuais, padres, poetas e empresários armênios. A elite, a voz do povo, foi silenciada para sempre. Ao mesmo tempo, os homens armênios que serviam no exército foram desarmados e assassinados. A comunidade estava agora sem líderes e sem defensores. Com os homens fora do caminho, começou a segunda fase, a mais cruel de todas. O governo ordenou a deportação de todos os outros, mulheres, crianças e idosos. A desculpa oficial era que eles estavam sendo levados para zonas de segurança. A realidade era um pesadelo. Eles foram forçados a caminhar por centenas de quilômetros em direção ao deserto da Síria, sem comida, sem água, sem proteção. Isso não era uma deportação, era uma marcha da morte. Quem ficava para trás era fuzilado. Quem sobrevivia à jornada chegava a campos de concentração primitivos, como o de Deir ez-Zor, onde eram deixados para morrer de fome ou eram queimados vivos em cavernas. O rio Eufrates, testemunha silenciosa, ficou vermelho com o sangue de inocentes. E você pode pensar, ninguém viu isso acontecer? O mundo inteiro viu. Diplomatas americanos, missionários europeus, jornalistas, todos enviaram relatos desesperados. Jornais como o The New York Times publicaram mais de 140 artigos em 1915, detalhando os massacres armênios. O embaixador dos Estados Unidos, na época, Henry Morgenthau, chamou o que viu de campanha de extermínio racial. A França, a Grã-Bretanha e a Rússia denunciaram como crimes contra a humanidade. Mas, em meio à guerra, ninguém interveio. E aqui a história fica ainda mais bizarra. Após a guerra, com a fundação da moderna República da Turquia, em vez de reconhecer o crime, o novo governo iniciou uma campanha de negação que dura até hoje.
A versão oficial turca é que as mortes foram uma consequência trágica de uma guerra civil, que os armênios eram rebeldes que traíram o império. Eles negam a intenção, negam o plano, negam a palavra. Genocídio. Para os descendentes dos sobreviventes, espalhados pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, a negação é como a fase final do genocídio. É uma tentativa de matar as vítimas uma segunda vez, apagando sua história. A luta pelo reconhecimento é uma batalha contra o esquecimento. Hoje, mais de 30 países reconhecem oficialmente o genocídio, mas a Turquia continua a usar seu poder político e econômico para silenciar quem ousa falar a verdade. Eles processam seus próprios cidadãos que tocam no assunto e pressionam nações a não usarem a palavra com G. A história do genocídio armênio é um lembrete sombrio do que acontece quando o nacionalismo extremo se transforma em ódio. Foi tão chocante que inspirou um jurista, Rafael Lemkin, a criar uma nova palavra para descrever um crime tão terrível. A palavra genocídio. Ele queria que o mundo nunca mais ficasse em silêncio. Contar essa história é nosso dever, porque um crime negado é uma ameaça que continua viva, um aviso de que, se não confrontarmos os capítulos mais sombrios do nosso passado, corremos o risco de repeti-los. A verdade pode ser ignorada, mas não apagada. E se você chegou até aqui, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo sobre os fatos mais intrigantes e bizarros da história. Até a próxima!